ISS, ITBI e imposto de renda retido na fonte. Mas a previsão orçamentária da capital cearense aponta que mais da metade das estimativas de arrecadação fixam-se no item transferências correntes, o que evidencia a dependência financeira em relação aos recursos de transferências constitucionais e voluntárias. Leia-se basicamente as transferências do FPM, né, do Fundo de Participação Municipal, e do ICMS, da cota parte do ICMS. Esses são os principais. Tem outras transferências, mas esses dois, FPM e ICMS, são os mais significativos. O secretário de Finanças do município garante que os repasses federais ainda são significativos e ressalta que o nível de endividamento da capital é baixo. E aí a gente precisa se valer dos recursos de terceiros, que são operações de crédito, são os empréstimos. E aí a gente precisa ter um controle do nível de endividamento. E o nosso nível de endividamento de Fortaleza ainda é muito baixo. E como a gente tem crédito, a gente tem credibilidade pela nossa gestão fiscal, a gente tem conseguido se habilitar essas operações de crédito, né, para mobilidade, fazer face aos investimentos em mobilidade, né, na parte de saúde, na parte de meio ambiente. A cidade de Fortaleza, ela consegue ser equilibrada nas suas finanças públicas. Aliás, isso é um ponto muito importante. Ela é muito bem gerida nas suas finanças públicas, tá? A cidade de Fortaleza. Isso é bom, isso é um retrato. Até o estado do Ceará também conseguiu ter uma boa gestão nos últimos anos nesse sentido, tá? O que não coloca é que a cidade de Fortaleza depende dos tributos. A administração pública da cidade de Fortaleza é muito tem uma gestão muito boa, né? A gestão garante investimentos acima do limite exigido pela União. Por exemplo, em saúde, o município investe cerca de 24% dos recursos livres de impostos. A exigência é de no mínimo 15%, segundo a Cefim. Em educação, o investimento é de cerca de 19%. E em previdência, 9%. E o demais são os outros custeios para questão de, como já falei, né, iluminação pública, transporte público, né, moradia, segurança. Então, na verdade, são todas aquelas condições de serviço para que a sociedade possa ter o município em que ela, né, possa viver bem. A perspectiva dos economistas é de que o futuro seja promissor para a capital. Em relação ao Brasil, Fortaleza permanece crescendo. Para as necessidades da cidade de Fortaleza, esse produto tem que ser muito maior, para que a gente tenha um aumento de renda e tenha uma maior arrecadação e possa derrubar muros e de desigualdade, etc. Você tem outras competências que você vai poder desenvolver nessa área, por exemplo, de TIC, de tecnologia da informação e comunicação. A cidade com bom planejamento, ela vai poder tratar a cidade de forma de uma cidade inteligente, com mais eficiência para a gestão pública, a administração pública, né? Então, isso ajuda. E para falar sobre este assunto, o Povo Economia de hoje recebe aqui no estúdio o coordenador de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, Paulo Barbosa. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Neila. A gente viu agora nessa reportagem um balanço geral dos números, né, de Fortaleza. Eu fico pensando, como é que está esse desenvolvimento nos bairros de Fortaleza? Ele tem uma certa uniformidade? A economia de Fortaleza, Neila, ela tem, de fato, uma diferenciação, ela tem, como é comum na maioria das metrópoles, ela tem centros específicos que têm algumas vocações econômicas e se destacam em relação a determinadas áreas da cidade. Então, a gente acompanha fortemente essa evolução de empresas no município de Fortaleza e a gente verifica que, apesar de ainda termos uma grande concentração de empresas na área mais central do município de Fortaleza, como Aldeota, Meireles, o centro da cidade de Fortaleza, a gente começa a verificar um elevado crescimento de criação de empresas na área periférica do município. E isso certamente vem dando esse respaldo na arrecadação, né, como a gente viu no início da reportagem. Então, muito da criação das empresas dentro desse espectro de desenvolvimento do município de Fortaleza impacta diretamente no curto, médio e longo prazo
numa maior arrecadação direta do município e, em consequência, uma melhor e uma maior prestação de serviço para a população. Municípios com mais potencial de negócios, Paulo, eles ainda estão muito nessas regiões consideradas mais nobres, como Meireles, como o próprio centro? A gente tem uma concentração elevada de empresas nessa região da cidade de Fortaleza, como isso acontece em outras cidades. Toda cidade tem a sua região mais central, onde concentra mais os negócios. Dentro do município, a gente vem fazendo interações, a gente vem tomando ações de tentar desenvolver, de tentar levar empresas para a região mais periférica da cidade. E a gente começa a acompanhar nesses últimos 2 anos, né, o último resultado que nós temos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a gente acompanha a RAIS, que monitora as empresas que são formais e que possuem trabalhadores com carteira assinada. A gente verificou no ano de 2014, o último resultado divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que houve uma evolução muito grande de criação de empresas em bairros que estão fora dessa área mais central da cidade de Fortaleza. Posso lhe dar aqui alguns números, né? A gente ranqueou esses bairros e verificou a evolução de criação de empresas do ano de 2012 para o ano de 2014. E a gente verificou o bairro do Papicu, que está próximo à área central, mas não está dentro, muito por conta da vinda de um grande shopping center. Ele se apresenta como o bairro que teve maior crescimento no número de empresas. Aliás, mudou o perfil do bairro, né? Então, ali naquela área, a gente teve um crescimento de 35% em 2 anos, né? 2012 para 2014. Mas eu chamo a atenção para outros bairros da cidade que estão mais fora desse eixo central, como Lagoa Redonda, que é o segundo bairro ranqueado nesse quesito. Lagoa Redonda, a gente teve um crescimento de mais de 20% no número de empresas de 2012 para 2014. O bairro Ellery, que fica na Regional 1, a gente teve um crescimento de cerca de 15% nesse período. O Bom Jardim aparece em 4º lugar. O José Walter aparece também em 4º, 5º lugar, empatado com o Bom Jardim, com 13%. Então, a gente começa a perceber que não só os bairros que estão na Regional 2, mais próximo desse centro, mas bairros que estão na periferia de Fortaleza, que estão na Regional 5, que estão na Regional 6, que estão na Regional 1, começam a apresentar, começam a de fato, ter essa evolução no número de empresas criadas. E como a gente está falando aqui de empresas formais com carteira assinada, são empresas que geram, de fato, empregos formais. Então, a gente começa a ver esse fluxo e ficamos felizes com isso. A gente começa a ver um fluxo de desenvolvimento dessas empresas nesses bairros periféricos. Isso tem um impacto muito positivo sobre a economia do município. Porque se eu começo a criar empresas e, naturalmente, empregos na periferia de Fortaleza, eu começo a diminuir o forte impacto que isso tem sobre a mobilidade urbana, né? Então, as pessoas elas deixam de atravessar a cidade, saindo da Regional 5, 6 e 1 para o centro, e passam a ter mais oferta de emprego próximo às suas residências. Elas passam a ser mais produtivas, então tem diversas teorias econômicas que já possuem resultados. Quando o empregado mora mais perto da sua residência, ele é mais produtivo porque ele leva menos tempo para se deslocar para o trabalho, tanto na ida como na volta. Gasta menos, né? Tem mais tempo de lazer, então ele está mais disposto, ele se torna um funcionário mais produtivo e isso vai impactar na nossa economia, na nossa competitividade. Muito interessante, Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Quem quer crescer, vem pro Sebrae. Empresário, faça das capacitações do Sebrae o grito de independência da sua empresa. Confira algumas opções de 1º a 9 de setembro e aproveite. Oficina de Empreendedorismo. Transforme sua ideia em modelo de negócios. Como validar seu modelo de negócio. E como usar um blog para a sua empresa. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. Cada vez que uma pessoa diz uma boa ideia, alguém se lembra da Cachaça 51. Queremos convidar você a deixar de pensar em nós. E quando alguém falar em uma boa ideia, que não venha na sua mente o slogan de 51.
das boas ideias. Porque você vive na terra da cachaça. Beba com moderação. Quer saber por que a economia tem tudo a ver com a sua vida? Então, participe das discussões do CBN Brasil. Comandado por Carlos Alberto Sedenberg. CBN, a rádio que toca notícia. Eu vim da periferia. Lutei muito para ser capitão. Me tornei vereador e deputado justamente para defender meus colegas policiais. Mas vi que podemos mais. Juntos podemos mudar a realidade de muito mais gente. Não só na segurança pública, mas em todas as áreas, em todos os bairros, com todas as pessoas. E você, acredita que podemos fazer uma Fortaleza melhor? Capitão Wagner, prefeito, 22. Não perca o Vertical SA. Esta semana nós estreamos uma série de matérias especiais sobre o Anuário do Ceará. São reportagens sobre informações políticas, econômicas, sociais e culturais do Estado. Na estreia, uma discussão sobre a ocupação da cidade e também sobre o patrimônio. Também no estúdio, a arquiteta Regina Costa e Silva. A gente discute a nova lei de usuocupação do solo de Fortaleza. Na agenda positiva, uma empresa cearense que apostou em óculos de madeira. Ela já exporta até. Também no estúdio, o economista Enio Areia Leão. Ele é vice-presidente do IBEF e lê economia pós-Dilma. Você não pode perder o Vertical SA aqui na TV O Povo. Tem que ver. Até lá! Vertical SA. Apoio cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. O Povo. Você presente. O Povo Economia. Apoio cultural. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Fortaleza é uma cidade heterogênea, a capital reúne diferentes realidades, muitas vezes díspares. O Índice de Desenvolvimento Humano dos 120 bairros do município atesta isso e entenda na reportagem de Luciana Castro e César Sepp. A raiz que a gente cria dentro do bairro faz com que a gente tenha identidade. Para onde a gente sai, a gente diz que é do Conjunto Palmeiras. Todo mundo é amigo, tá entendendo? Nunca teve. Acredita? Maravilha! Eu acho que o Meireles é um bairro excelente para se morar, para se trabalhar. Praia, beira-mar, né? Praia de Iracema. A questão do saneamento básico, que ainda não tem, realmente aqui. Mais conforto, mais segurança, apesar de não ter. O recurso para os colégios é muito pouco. As crianças vão estudar de vez em quando estão de greve. Necessidades e características distintas marcam os contrastes que fazem parte da realidade de Fortaleza. Atualmente, com mais de 2 milhões de habitantes, a capital cearense é dividida em 120 bairros. Um estudo realizado pelo IBGE aponta que a maioria dos bairros de Fortaleza tem uma qualidade de vida muito baixa e apenas 3 foram classificados com um IDH muito alto. O IDH tem várias dimensões, não é? A dimensão da renda gerada naquele local, a educação, o nível de educação alcançado, geralmente medido em anos de escolaridade. Quanto mais avançada a idade, melhor para o IDH, a idade que a pessoa falece. Então, é uma composição de variáveis, né, e embora tenham pesos iguais, né, é possível que em algum local uma dessas variáveis esteja muito abaixo da média geral, no caso da média geral de Fortaleza, e isso puxa o índice para baixo, né? A classificação do IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o grau de desenvolvimento humano, e quanto mais próximo de 1, melhor. O Conjunto Palmeiras, na Regional 4, tem o pior resultado entre os bairros avaliados.